irmãos. Eu agradeço à igreja por mais uma oportunidade de estar aqui à frente, pregando a palavra de Deus. É sempre uma grande responsabilidade, mas é Deus que nos direciona, é Deus que nos dirige para conduzir aquilo que Ele quer da minha vida, para a igreja também. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela começou na segunda-feira. Na segunda-feira foi um dia que tinha tudo para ser tranquilo, tudo para ser sossegado, mas as tempestades começaram a aparecer. Primeiro, que seria o encerramento da festividade, aniversário da nossa igreja, e eu fui convocado pelo meu gerente para estar em Vitória do Espírito Santo, e honestamente eu fiquei muito chateado com essa situação. Eu falei, nossa, eu queria estar tanto na igreja naquela segunda-feira, a gente lutou tanto para fazer tantas coisas na igreja, eu queria tanto estar lá, infelizmente eu não estarei. E logo no final da tarde eu recebi a informação que a irmã Estela, ela havia falecido. E a irmã Estela tem um carinho muito grande por tudo que ela fez pela minha vida, porque antes mesmo de eu entender o meu chamado, ela já orava por mim por isso. Eu lembro que as irmãs fizeram uma campanha em que cada mulher adotava um jovem, um adolescente para estar orando. E ela orou pela minha vida durante um ano, e ela sempre perguntava para minha mãe, e o Thomas está bem? E o Thomas está bem? E quando eu recebi essa notícia foi um baque muito grande. Procurei até o irmão Varenga, a irmã Maria Helena, e eles me disseram, Deus ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Se você não pode estar, Deus ele sabe o porquê você não está nessa segunda-feira. E durante a minha viagem, estava no avião, e eu orava, falava, Deus, por que eu não estou na minha igreja? Por que eu não pude dar um abraço no meu pastor? E a gente foi conversando a viagem toda. No momento do avião, ocorreu aquela turbulência, sabe? Aquela turbulência brava. E eu falei, meu Deus do céu. É nesse momento que a gente desmonta, que a gente perde o controle total da situação, né? É diferente do carro que a gente está no volante. São outras circunstâncias, o medo ele bate, né? Me deu aquele friozinho na barriga. E quando o avião ele desceu, eu falei, nossa, graças a Deus. E para piorar a situação, na minha volta, o piloto ele não conseguia descer, ele ficou um pouco perdido. E eu falei, meu Deus do céu, só falta esse avião cair. E eu fiquei assim, pensando nas coisas. Mas foi aí que Deus ele foi tratando meu coração. E Ele me fez entender que é Jesus que está no controle de tudo, de qualquer circunstância. Independente do medo, independente da circunstância, independente do que eu ou você está vivendo, é Jesus que está no controle de tudo. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos 4, nós leremos dos versículos 35 a 41. Leiamos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles despediram a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui em Tua casa, Deus.
para te louvar, para te exaltar, ó Deus, porque o Senhor é o único merecedor disso. Ó Deus, usa a minha vida, Deus. Tire qualquer coisa que seja de mim, e que somente o Teu Espírito venha estar falando aqui nesta igreja, Pai, para que nós saiamos, ó Deus, diferentes de como entramos, assim como na oração do irmão Varindo, Pai. E que em nome de Jesus vidas sejam transformadas pelo Teu poder, ó Deus, e que as Tuas mãos estejam pairando a cada coração aqui, ó Deus, seja a circunstância que cada um estiver, ó Pai, que cada um venha sair daqui sabendo que é Jesus que está no controle. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Todos nós concordamos que a vida ela é repleta de circunstâncias difíceis, tempestades que chegam em nossa vida e a gente não está preparado, situações que nós nunca imaginaríamos que iríamos passar, mas acabamos passando. Aqui nessa igreja, ninguém está livre de uma tempestade. Ninguém está livre de uma circunstância difícil. Ninguém está livre de algo ruim ou algo que a gente não esperava. Todos aqui, eu acredito que já passaram por momentos que nós pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Por que disso tudo? E eu gostaria de falar 4 declarações preliminares introdutórias. A primeira é que as tempestades da vida elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, chegam para crianças, chegam para adolescentes, chegam para idosos, chegam para todos. Até mesmo uma criança que não tem muito entendimento das coisas deste mundo, daquilo que há de vir, elas passam por tempestades. Seja a morte dos pais, seja uma doença inevitável, mas a tempestade, elas são inevitáveis em nossa vida. Outro ponto é que as tempestades da vida elas são imprevisíveis. Elas nos pegam de surpresa quando nós nem imaginamos. Eu não vou contar o meu testemunho inteiro, mas quando meu irmão ele teve o AVC dele, eu estava na minha faculdade, em um dia comum, um dia rotineiro, e eu recebi uma notícia que mudaria a minha família e a minha vida completamente. Quantos de nós essa noite não passamos por tempestades imprevisíveis? As tempestades elas não avisam, elas chegam e elas devastam tudo que está à nossa frente, ao nosso redor. Nos pegam de surpresa. Eu queria fazer uma ilustração. Essa ilustração, na verdade, eu coletei de uma das pregações do Hernandes Dias Lopes, que é um pregador que eu gosto muito. E ele faz uma ilustração muito interessante. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Ele diz o seguinte: eu queria ilustrar isso com a geografia do local que esse texto está registrado, o Mar da Galileia. Acredito que alguns saibam que o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, não é um mar, é um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse chamado Mar da Galileia, ele está encurralado por montanhas do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Este mar está abaixo de mais de 200 metros do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel fica o maior monte de Israel, o Monte Hermon, cujo cismo está coberto de gelo. De vez em quando ocorre um fenômeno ali. Os ventos gelados descem deste monte e, encurralados pelas montanhas, batem na superfície deste lago. E mesmo com o sol a pino, começa uma tempestade de vento
ameaçando aqueles que navegam por este lado. É muito provável que foi isso que aconteceu. Então, é um fenômeno, é uma possibilidade, isso pode ter acontecido. Então imagina, Jesus entra no barco com seus discípulos e de repente o vento os apanha. Aquele barco frágil, as ondas revoltam, moem aquele barco. Os discípulos estão apavorados, imaginem a cena, imagine você neste lugar. Imagine as circunstâncias ao seu redor. Imagine aqueles ventos. Imagine aquele mar. E assim acontece na nossa vida. A gente sai dos nossos lares. A gente sai, talvez, aqui da nossa igreja. E as coisas começam a acontecer. E aí você se questiona, mas Deus, eu sou seu servo, eu faço tudo direitinho, porque as tempestades elas vêm e me atacam também. E eu acredito que esse pavor e esse desespero que os discípulos tiveram naquele momento, os apavoraram de uma forma que talvez apavoraria cada um de vocês também, que estão aqui presentes nessa noite. E outro ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem é que as tempestades são inadministráveis. Boa parte daqueles homens que estavam naquele bar, eles eram pescadores. Eles conheciam o mar. Eu ouço dizer que eles conheciam até mesmo aquele lago onde eles estavam naquele momento. Mas por uma circunstância, por um momento, aquilo perdeu o controle. Aqueles pescadores tão experientes, que viveram ali por perto, que conheciam aquele local, eles perderam completamente o controle daquela situação. As experiências anteriores em que eles fizeram as suas pescas deram certo, mas naquele momento eles não tinham controle nenhum. Eles perderam completamente o controle daquela situação. E muitas vezes isso ocorre em nossas vidas. A gente vai fazer um exame de rotina no hospital e de repente aparece uma doença que nós jamais imaginaríamos que nós tivéssemos. A gente sofre um acidente na rua e de repente nosso corpo completamente se modifica. E a gente pensa, como que vai ser daqui para frente? Ou a gente perde alguém que é muito querido em nossas vidas, alguém que nos sustenta, que é nosso pilar, e a gente perde o controle daquela situação. E eu imagino que naquele momento, naquela situação, com os discípulos não foi diferente. Eles perderam completamente o controle. Completamente. As tempestades da vida são inadmissíveis tantas vezes, né? E a quarta e última tempestade que eu venho deixar nessa noite é que as tempestades elas são propositáveis. Se nós cremos que Jesus ele tem o controle de todas as coisas, nós acreditamos que Ele tem o controle da tempestade também. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós questionamos, nós dizemos o porquê, mas Ele está ali. Ele permitiu aquilo, porque nós não acreditamos no acaso, nós não acreditamos em misticismo, nós não acreditamos nessas coisas, nós acreditamos em Deus, e nós acreditamos que tudo está rigorosamente no controle dEle. E as tempestades, elas não servem para nos afastar de Deus. Muitos passam por tantas tribulações e ao invés de ir para os braços do Pai, preferem se distanciar, preferem murmurar, preferem reclamar, ao invés de entender o porquê daquela tempestade. Se hoje você está aqui, irmão, se hoje você está escutando este sermão, certamente você passou por uma tempestade. E certamente Deus esteve presente na sua vida. Certamente Deus esteve presente porque você está aqui conosco hoje. Talvez você ainda esteja nessa noite pensando, por que eu estou nessa tempestade? O que está acontecendo? Assim como os discípulos. Mas sabe, irmãos,
que Deus ele tem rigorosamente o controle das nossas vidas e da situação. Se você está passando por uma tempestade, chegue-se a Ele. Olhe para o Mestre que pode acalmar essa tempestade. E muitas vezes elas ocorrem em nossas vidas para nos fortalecerem. O que seria de um pastor que não passasse por tempestades? O que seria de um líder que não passasse por uma tempestade? O que seria de vocês, irmãos, se vocês não passassem por uma tempestade? Qual o conselho que você daria para alguém? Então Deus está no controle, irmãos. E não sei se os irmãos perceberam, naquele dia, Jesus ele tinha passado o dia inteiro ensinando parábolas do reino para os seus discípulos. Ele tinha passado o dia inteiro fazendo isso. E certamente Jesus ele estava cansado, porque ele veio à terra, ele era homem como nós, mas perfeito, né? Digo na questão do homem, aparência humana. Ele estava muito cansado. E nota que Jesus estava ensinando as parábolas e ele ensinava algo na prática. Após Jesus ter ensinado todas as parábolas, se nós entendermos que tudo está no controle, Ele sabia de tudo, aquela tempestade que iria vir, Ele também já tinha noção, Ele já sabia do que ia acontecer. Então o desejo de Jesus naquela fase, naquela etapa era que os discípulos colocassem em prática tudo aquilo que eles haviam aprendido durante aquele dia. E quando nós olhamos essas circunstâncias, os discípulos tentando resolver o problema, mas sem conseguir, em um tom de censura, pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar. Após esse questionamento, Jesus se levanta e ele já repreende tudo que está ao seu redor. E Jesus pergunta para eles: por que são tão medrosos? E em outras traduções diz: por que são tão tímidos, que não têm de fé? E eles se olham espantados e pasmos diante da grandeza e se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês prestarem atenção, essa passagem ela está regida por 3 perguntas. Versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Segunda pergunta, versículo 40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Terceira pergunta, está no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gostaria de falar dessas 3 perguntas com os irmãos. A primeira: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. Essa é a nossa pergunta. Todas as vezes que estamos passando por uma circunstância e uma crise, nós comentamos, nós fazemos essa pergunta para Deus. Você ora, você clama, você jejua, você pede por vezes até o socorro de Deus, e às vezes parece que nada acontece. E aí você pergunta para Jesus. Só que daí eu faço uma pergunta: por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Se nós olharmos o versículo 35 do capítulo 4, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos:
vamos passar para a outra margem. Eu imagino que a cabeça dos discípulos tinha um grande parafuso. Por quê? O próprio Jesus havia pedido para os seus discípulos passar para o outro lado da margem. E de repente eles estão naquela situação, naquele temporal, repleto de medo, repleto de inseguranças. Eu imagino como estava a cabeça dos discípulos. Poxa vida, eu estava com Jesus, ele pede para ir para o outro lado da margem. E de repente, neste barco, tudo acontece. E por sinal, Jesus está dormindo. Certamente, ficaria um parafuso na minha cabeça também, se isso acontecesse. Se de repente tivesse aquele mar raivoso. Mas, nisso tudo existe um segundo problema. É conciliar o problema deles com a demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco, igreja? Naquele momento? Dormindo. Às vezes a demora de Jesus para responder as nossas orações, as nossas súplicas, dói mais do que o problema que nós estamos passando. Porque eu já tive situações na minha vida em que eu orava e parecia que nada mudava, nada acontecia. Aquela dor, aquela circunstância, aquele momento, aquela dificuldade, nada do que eu fazia dava certo. Talvez você nessa noite tenha passado por algo parecido com esse. O silêncio de Deus. Imagine Marta, por exemplo, quando Lázaro estava enfermo e ele manda um mensageiro para Jesus. E o que Marta diz não é a questão do socorro, não é a questão de um pedido. Na verdade ela faz o pedido, mas não é um socorro. Ela trata algo muito mais profundo. Ela diz: Jesus, este homem a quem você ama está enfermo, faça alguma coisa. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós queremos fazer algo de imediato. Pense em um filho seu que está passando por uma adversidade. Você pode estar trabalhando, você pode fazer o que for. Você para tudo, volta e atende seu filho. Não importa o momento, mas você faz isso. Mas Jesus, ao receber a notícia, ele diz aos seus discípulos e declara para os discípulos que Lázaro ele morreu no dia em que o emissário saiu da casa da Marta. E quando o emissário ele retorna para falar com Marta, ela recebe uma notícia que Jesus havia transmitido, que aquela enfermidade ela não tinha sido, não veio para a morte, ela veio para a glória de Deus. Imagine a cabeça de Marta naquela circunstância. Tanto que quando ela se encontra com Jesus, ela não fala shalom, ela não fala meu mestre, ela já chega dizendo: se você demorou muito, como se ela tivesse dito: você demorou muito para chegar aqui, Lázaro ele já morreu, ele já faleceu. O fato já aconteceu, não existe mais nada para fazer. Deus ele parece se demorar, mas na agenda de Deus não existem atrasos, irmãos. Por vezes nós pensamos que algo está demorando, que algo não está acontecendo, mas saibam que em nome de Jesus, o que Deus tem preparado para nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, muito maior do que aquilo que nós pensamos, porque o nosso Deus ele é soberano, porque o nosso Deus ele é glorioso. E nada acontece por acaso, meus irmãos. E outro detalhe que eu achei interessantíssimo é porque naquela época, quando Jesus ele retornou para curar Lázaro,
foi no quarto dia. Existia uma tradição dos rabinos de Israel que até 3 dias, pessoas puras e que Deus, assim como Elias, Eliseu, poderia fazer um milagre para aquelas pessoas, houvesse o milagre da ressurreição. Mas até o 3º dia. Após isso, após o 3º dia, era somente Deus que poderia fazer o milagre na vida das pessoas. E sabe o que é interessante? É porque Jesus teve essa atitude para mostrar para todo mundo que Ele era o Deus que poderia fazer aquele milagre. Ele não era apenas um homem, Ele era o próprio Deus encarnado de homem aqui na terra. E assim como na minha vida, assim como na sua vida também, aquilo que parece estar perdido, aquilo que parece estar completamente desmoronado, sabe que existe um Deus que habita aqui neste lugar, Ele pode fazer a diferença em sua vida. Não é pelo homem que conduz essa igreja, não é pelos líderes, mas é Jesus. É Jesus, é por Ele, é para Ele. Ele faz todas as coisas, Ele faz o milagre acontecer. Mestre, não te importa que pereçamos, como havia dito. Outro ponto que preocupava os discípulos era o silêncio de Jesus. O silêncio de Deus grita mais alto do que ruídos e circunstâncias. Vamos voltar para Jó. Ele perdeu 5 pontos da sua vida, que para nós é muito importante: bens, filho, saúde, mulher, amigos que se voltaram contra ele. 5 pontos da nossa vida que afetam de uma forma aterrorizante, poderia dizer. Porque você perder toda a sua estabilidade financeira não é fácil. Ainda pior, perder os seus filhos, que eu não consigo imaginar a dor que é. A sua saúde, nós sabemos que estava um caco. E a pessoa que ele deveria mais apoiar não apoiou, é a sua mulher. E seus amigos, ao invés de ajudá-lo, viraram as costas, questionaram. Mas Jó, ele faz uma afirmação quando ele reconhece a glória de Jesus. Agora eu sei que tudo pode. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de verdade. Quantos aqui, irmãos, não adianta nada nós termos versículos decorados, não adianta nada nós conhecermos do Gênesis ao Apocalipse, se nós não vivermos a palavra de Deus, se nós não acreditarmos no Deus e naquilo que Ele pode fazer por nós. Quando tudo parecia que estava errado com Jó, Deus, Ele fez um reviravolta, Ele recuperou tudo que ele tinha. Outro questionamento que Deus faz: por que vocês são tão medrosos? Por que são tão tímidos? Estava vendo um testemunho do Hernandes Dias Lopes também. Ele disse que ele estava em um cruzeiro, em uma das suas pregações, e durante o cruzeiro apareciam aquelas ondas gigantes de 5 metros, e quando ele olhava ao redor, um monte de gente passando mal, e ele só conseguia pensar em 2 coisas: em orar para Deus, para tirar aquele medo, para ele não morrer, ou dormir. Um cruzeiro que deveria para o homem se divertir, acabou acontecendo tudo o inverso. Ele ficou com medo e ele falou assim: eu fiz uma promessa para Deus que talvez eu jamais vou pegar um cruzeiro novamente, pelo medo que eu fiquei naquela circunstância. Agora você imagina num barquinho, sem praticamente nada, sem nenhuma das tecnologias que nós temos hoje, sem nenhuma estrutura, sem absolutamente nada. Ah, você ficou com medo também, não ficou?
Só que nessa noite eu afirmo 4 razões para que os discípulos não tivessem medo daquela circunstância. A primeira foi a promessa de Jesus. Lembra do versículo que eu havia dito? Passamos para outra margem. Aquilo foi algo que Jesus disse. Passamos para outra margem. Ele afirmou. Ele não fez uma pergunta para os discípulos. Ele afirmou que os discípulos eles iriam passar para outra margem. Sabe, nós somos que nem os discípulos nessa circunstância. Nós não confiamos nas promessas em que Jesus tem para as nossas vidas. Ficamos o tempo inteiro questionando, mas será? Jesus disse isso mesmo? Ele afirmou para os discípulos. Ele não fez um questionamento. Irmãos, diferente do homem que muda o tempo inteiro, nosso Deus ele é imutável. Se Ele fez uma promessa na sua vida, se Ele colocou algo na sua vida, tenha certeza absoluta que Ele irá cumprir. Você não tem que ter medo das coisas. Você tem que ter fé no Deus que vive aqui, no Deus que está aqui nessa noite. Outra razão que eu gostaria de deixar para os irmãos é a presença de Jesus que estava ali no barco. Jesus estava presente naquele barco. E quem era Jesus? Ele era o Criador daquilo tudo. Ele era o Criador do vento, o Criador dos mares, era o Criador do universo todo. Esse era o Jesus que estava ali naquele barco, naquele momento. Jesus ele estava no controle daquela situação. A criatura não pode derrotar o Criador. Jesus ele estava naquele barco, jamais naufragaria aquele barco. Você, irmão, que está passando por uma circunstância, uma adversidade, saiba de uma coisa: o seu barco não vai naufragar porque Jesus está presente nele. Essa igreja não vai naufragar porque é Jesus que está aqui presente. As lideranças não vão naufragar porque é Jesus que está no controle de todas as coisas. Quando Jesus está no controle do barco, nós não naufragaremos, irmãos. Eis que estou com você até a consumação dos séculos. Não coloque o problema que você está passando nessa noite, na circunstância que você está passando nessa noite, não coloque à frente do nosso Deus. Quando nós lemos esses versículos, quando nós olhamos as Escrituras, nós temos que nos apegar a essa fé, a esse Jesus que tudo pode, com todas as nossas mãos, com todas as nossas forças. O terceiro é a paz de Jesus. Jesus ele estava, como eu afirmei, ele estava dormindo. Jesus sabia o que iria acontecer no barco? Ele sabia o que iria acontecer no barco, claro que sabia. Se ele sabia, por que ele dormiu então? Porque ele sabia que tudo estava sob controle. A paz não é a ausência de tempestade, irmãos. É saber que mesmo nas adversidades, Jesus está no controle. Por que você acha que Jesus estava tão na paz ali no barco? Porque ele sabia que ele podia fazer todas as coisas, ele podia mudar todo aquele percurso. E muitas vezes nós não entendemos essa verdade. Nós não entendemos o que Jesus pode fazer em nossas vidas. Nós podemos perder o controle, mas Jesus não. Glória. E o quarto e último motivo para que os discípulos não
eles acreditassem em Jesus naquela circunstância, é o poder que Jesus tinha. O poder sobre a natureza que Ele criou. O mar ele recuava. Quando nós olhamos no Velho Testamento, o mar ele se abria. Mas não por força do homem, por causa de Deus. Ele expulsava demônios, Ele fazia milagres. Quantas coisas nós podemos colocar aqui nesta noite que Jesus fazia? Ele faz. Jesus tem o poder de todas as coisas, irmãos. A última palavra, ela não é do médico, não é da medicina. Ela não é dos fenômenos naturais. Não é dos líderes da igreja. A última palavra é sempre de Jesus. Se você tem uma doença essa noite, não é a medicina que vai decretar o fim. Se você está com um problema financeiro nessa noite, não é isso que vai fazer a sua família passar fome, não. Confie em Jesus, Ele tudo pode. Se for da sua vontade, Ele pode mudar todo esse percurso. E a última pergunta, já caminhando para o fim da mensagem, é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Perceba que antes os discípulos eles estavam apavorados, eles estavam com medo. E após ele fazer toda aquela calmaria, eles se espantam com o glorioso poder do nosso Jesus, do nosso Deus. Quem é este que traz paz em nossos corações, mesmo mediante a tanta tribulação e tantas coisas, tantas circunstâncias? Quem é esse que, quando tudo parece o contrário, quando parece que os médicos disseram não para uma enfermidade, e de repente vem um milagre? Quem é esse que acalma o temporal? Quem é esse que expulsa demônios? É Jesus, o poderoso Jesus. Lembra do início da pregação? Em que eu estava diante daquelas circunstâncias que eu disse? Eu estava aflito. Deus ele acalmou meu coração, sabe como? Quando eu desci do avião e o irmão Valenga disse para mim: o pastor Iber, mesmo ele tendo passado por tantas dificuldades, ele continua e pregou a palavra de Deus aqui nesse culto. Porque ele entendeu que é Deus que está no controle, é Jesus. Eu não sei, irmãos, o que vocês estão passando aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu peço nesse momento em que aqueles irmãos que têm algum problema para colocar diante de Deus, alguma circunstância que para você não tem mais jeito, que você não está conseguindo resolver, você não está conseguindo lidar, peço que você venha aqui à frente, nós iremos orar com você. Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira. Jesus ele pode mudar toda essa situação. Jesus ele pode acalmar essa tempestade que existe aí dentro. Se mais algum irmão tiver o desejo no seu coração de vir à frente, peço que venha, coloque diante de Deus essa situação. Certamente Deus dará a resposta. Certamente Ele acalmará a sua mente. Mas que a igreja feche os seus olhos.
Senhor Deus, Senhor Pai, aqui diante de Ti estão essas vidas, ó Pai, que podem estar passando por um grande temporal, podem estar passando por um momento difícil em suas vidas, ó Deus. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as situações, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Seu santo nome, ó Pai, venha estar habitando nesses corações, ó Deus. Se existe uma dor, ó Deus, que em nome de Jesus seja restaurada pelo Teu poder, pelo Teu nome, ó Pai. Se for uma situação financeira, que em nome de Jesus o Senhor venha tomar providência, ó Pai, diante dos Teus servos, ó Pai. Ó Deus, se é uma situação, ó Deus, de depressão, ó Deus, de insônia, de noites mal dormidas, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha operar, ó Pai, nessas vidas, ó Deus. E que se alguém não se levantou, não veio aqui à frente, ó Pai, por algum motivo, que as Suas mãos, ó Deus, estejam, Senhor Deus, pairando nesses corações também, ó Pai. E que o milagre de Jesus venha acontecer, ó Pai. Que o Senhor venha acalmar a tempestade, Senhor Deus, que está em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai. Que assim como o Senhor fez comigo nessa semana, Senhor Deus, essas pessoas que estão aqui sejam impactadas com o Teu nome, com o Teu poder, ó Pai, porque o Senhor é o único digno de toda a honra e de toda a glória, ó Deus. Ó Pai, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico do hino 326 do cantor cristão. Deus
Ainda em pé, o pastor Daniel fará a oração de encerramento e preparará a bênção. Após o pós-culto, o culto estará encerrado. Oremos ao nosso Deus nesse final de culto, agradecendo a Deus tudo quanto Deus nos falou, através dos hinos, através de todo o culto, mas especialmente através da mensagem desta noite, e que motivou vários irmãos a vir à frente para uma decisão. E que Deus possa colocar no coração dessas pessoas que vieram à frente, que Deus sempre está conosco todos os dias. Ele prometeu e não pode mentir: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Confiemos nessa palavra. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos crer, confiar nisto e saber que Deus vai nos abençoar. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a mensagem desta noite. Tu usaste o seminarista Thomas Loyola para que o Senhor trouxesse a cada um de nós uma palavra boa para os nossos corações. Agora, Senhor, te agradecemos porque os nossos corações vão para casa contentes, felizes por ter ouvido a tua palavra. Sabemos que o teu Espírito nos preparou durante todo o culto e ajuda-nos a partilhar com outras pessoas aquilo que ouvimos nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que aqui estamos, mas também por aqueles outros que estão distantes. Eu lembro do irmão Elias, que está aniversariando. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dele e pela sua esposa. Eu te peço também pelo pastor Iber, que esteve pela manhã, e ele está na sua casa junto com outros familiares. Nós te agradecemos também pela vida da irmã Brasília, que certamente está ouvindo a pregação, ouviu todo o culto. E nós pedimos por todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Fala, Senhor, também ao coração dessas pessoas. Nós te imploramos que nos acompanhe no retorno para as nossas casas e nos guarde durante toda esta semana. Que o amor, que a paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja, com todos os irmãos membros desta igreja, com todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor. Assim seja. Amém.